eu só tinha conhecido 2 tudólogos na minha vida inteira. 2 tudólogos em 33 anos de vida. Mas aqui na machosfera tá cheio, mano. Na machosfera, no meio masculinista, nos underground, do underground, no nível 333 do poço, como o Pastafarian diria. Tá cheio, cara, tá cheio de tudólogo. Vocês não sabem o que é tudólogo? Tudólogo é aquele cara que ele sabe de tudo, mano. De tudo. Qualquer lugar que você chegue, que ele chegue, ele entra no meio da conversa. Estão falando de física quântica, o cara chega atravessando para dizer que ele sabe daquilo, que ele é foda. Daí ele sai daquela roda de conversa, na roda do lado estão falando sobre teoria geral do crime, direito penal transcendente. O cara chega ali e atravessa, porque ele ouviu, ele sabe, ele tem um conhecimento, ele tem a base, ele tem um conhecimento superficial daquilo. Então ele chega atravessando e ele faz se parecer como especialista. E quem não tem o conhecimento profundo, um conhecimento médio ou profundo, que tem um conhecimento superficial, conhecimento médio ou conhecimento profundo sobre qualquer tema. Quem não tem um conhecimento médio ou profundo, acredita que o cara é pica naquilo. Por quê? Sabe, porque o cara chega, quando ele tem um conhecimento, 1 ou 2 camadas mais profundas do que o conhecimento superficial que 90% da população tem acerca dos temas. Então, realmente, um cara que chega falando, se aprofundando um pouco sobre determinados temas que estão sendo discutidos nas rodas de amigos, na internet, em qualquer lugar, numa live, ele vai aparentar realmente um gênio, ser um gênio daquilo. Você está discutindo, você chega para discutir sobre direito penal, sobre dolo e culpa. Dolo e culpa seria o conhecimento superficial. Aí o cara, como ele já leu um pouco daquilo, ele sabe que existe dolo direto, dolo indireto, dolo eventual, culpa consciente. Então, ele começa a jogar esse conhecimento que não passa de um conhecimento um pouco abaixo do superficial. 1 ou 2 camadas abaixo do conhecimento superficial que a população padrão tem. Só que para aquele grupo, como só possui o conhecimento superficial daquele tema em direito penal, que seria o dolo, ele parece ser um gênio, e aí ele se cresce pra galera, pra todo mundo, e ele parece o tudólogo, o gênio, porque em qualquer assunto que ele chega, ele tem esse conhecimento realmente um pouco abaixo da superfície, ele tem 1 ou 2 camadas abaixo, e para quem tem um conhecimento só superficial, ele parece realmente um gênio. Só que, para quem tem profundidade de conhecimento, seja um conhecimento mediano ou profundo, vê que o cara não passa de um Zé Ruela, opinando sobre o que ele sequer tem noção. Eu vejo muito isso, muito. E na minha vida, cara, que eu comentei que eu conheci 2 tudólogos. O cara queria... O primeiro tudólogo que eu conheci foi no meu serviço, em um dos concursos que eu passei, que eu trabalhava. Era um cara, mas gente boa, o pior que é foda. Porque normalmente os tudólogos, que são esses caras que querem manjar de tudo a qualquer momento, eles são tipo oniscientes e onipresentes. Em todos os lugares eles querem saber de tudo. E aqui na machosfera, no masculinismo, tá cheio, só tem tudólogo. E esse cara que eu conheci, o cara era gente boa, mano. Na índole dele, tudo, ele era gente boa, só que o problema dele era esse, ele queria ser tudólogo. Fica de boa, cara, você não precisa ser tudólogo em nada. Você não precisa, se você não tem conhecimento, tá? Foda-se, você fala, não sei disso, cara, não sei, eu tô opinando, chutando isso, mas eu não faço ideia do que seja isso, não tenho conhecimento disso, vou acompanhar vocês aí para aprender. Não querer chegar arrogantão, querendo ser tudólogo, só porque você leu 2, 3 artigos, ou viu 4, 5 videozinhos no YouTube, aí você não sabe bosta nenhuma, cara. Quando você começa a querer se apresentar como tudólogo perto de quem tem o conhecimento profundo ou conhecimento mediano, eles podem não falar para você, mas eles estão te dando sarro, tirando sarro no interior deles de você. Imaginando, nossa, que cara trouxa. Olha só ele querendo aparecer com esse conhecimentozinho bosta que ele tem.
Se eu começar a falar aqui, o cara pensa, se eu começar a falar aqui, eu dou uma aula para ele, mas eu não vou nem falar. Se ele quer ser tudólogo, deixa ele querer se aparecer. É pro ego. Pessoas tudólogas, adeptas da tudologia, praticam isso pelo ego. Ego de querer reconhecimento, ego de querer atenção. São pessoas necessitadas, pessoas carentes. E esse primeiro cara aí, gente boa pra caramba, mas todo lugar, cara, que estava conversando, qualquer assunto que fosse, ele chegava atravessando, querendo apresentar uma cartilha de conhecimento superficial para se dizer um entendedor nato. O segundo tudólogo que eu conheci foi na academia. E como eu já falei, um pressuposto do tudólogo é ser gente boa. Esse é o problema. Ele não é arrogante no jeito de falar, ele não é arrogante no jeito de tratar as pessoas. Ele é um cara normalmente gente boa, amigável e bem quisto ali, bem quisto pelo menos superficialmente pelas pessoas que suportam ele. Mas então, esse tudólogo aí, o segundo tudólogo, era na academia. Todo assunto que eu estava falando com qualquer pessoa, seja com um cara, com outro camarada, com a mina, com a atendente lá, qualquer assunto que eu estivesse falando, o cara chegava ali atravessando, querendo apresentar a sua tudologia. Vocês estão falando sobre métodos de sistema organizacional da empresa? Manjo, vamos conversar, vamos falar. Aí eu estava conversando com a mina ali sobre treinamentos que fossem mais propensos à eliminação de gordura localizada. O cara chegava ali com aquela puta tudologia que você via, que era bem superficial, por você já ter estudado diversos PDFs de musculação, ter frequentado o fórum hipertrofia.org desde a sua criação. Você é avatar antigo lá, você acompanhou todo o ensinamento dos monstros. Você já teve um amigo fisiculturista com a esposa fisiculturista que foi campeã sul-americana, que você acompanhou todo o treinamento. Aí o cara quer chegar, se aparecer. Por quê? Porque ele viu 4 vídeos de YouTube e ele acha que ele tem um conhecimento. Aí você fica quieto, eu fico quieto. A coisa mais divertida é ver um tudólogo apresentando as suas teses superficiais. Porque ele acha que ele está abalando, ele acha que ele está causando, que ele está chamando atenção, que ele está angariando devotos. Realmente, na maioria das vezes, ele está. Porque são pessoas que possuem apenas o conhecimento superficial e, ao serem confrontadas com um conhecimento 1 ou 2 camadas abaixo da superfície, acabam entendendo que estão falando com um gênio do assunto, um dominador nato daquilo. Só que o problema do tudólogo é quando ele começa a expor essas teses, esses conhecimentos superficiais, para quem possui conhecimento mediano ou profundo no tema. Aí ele começa a ser posto de lado. Eu, por exemplo, eu evitava contato com esses 2 tudólogos, porque ficava um negócio chato. É chato porque na época eu não falava. Se fosse hoje, eu já mandava tomar no cu logo. Falei, irmão, você para de falar bosta, cara. Na época eu era blue pillzão otário, então eu simplesmente deixava de lado, não falava com o cara. Quando ele vinha falar, eu sempre saía de perto, porque acaba se tornando inconveniente a presença de um tudólogo. Porque você, por mais que você seja um blue pill, você sabe que não existe possibilidade de alguém ter plenitude de conhecimento acerca de 100% dos assuntos. E é o que esses tudólogos apresentam. Você vê aí nas lives, você vê na machosfera, você vê na gadosfera, você vê na boiolosfera, em qualquer lugar, cara, na esgotosfera, você vê, sempre tem os tudólogos, dominadores de todos os temas abordados, opinadores natos. E isso, eles não percebem, mas eles estão sendo otários. Eles estão mostrando, eles estão externando a sua necessidade de atenção, a sua necessidade de carinho intrínseco não
obtido durante a sua vida. Então ele busca tentar conseguir atenção através da troca pelo conhecimento. Ele dá o conhecimento que as pessoas eventualmente estão discutindo em troca de atenção, simplesmente para suprir o seu ego. Só que eles não percebem isso, na maioria das vezes não. E tudólogos estão em todas as partes. Eu vejo tudólogos everywhere.